Pronto, estava travado para mim, mas agora deu certo. Na aula passada, hoje a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento ainda, certo, de resíduos, mas focando na participação social para que essa questão da coleta seletiva, principalmente de resíduos sólidos urbanos, ela consiga acontecer. Só que na aula passada eu não consegui, eu falei muito, era tratamento de resíduos sólidos, né? O tema da aula passada. E eu falei muito sobre compostagem, uma, né, uma sub-área que eu gosto muito, que eu me interesso bastante. Já fiz pesquisa, né, nesse subtema, então e os alunos gostaram, foram se instigando, e a gente meio que passou um bom tempo, né, nessa questão da compostagem. Aí eu senti necessidade hoje de dar só uma finalizada, falando um pouquinho sobre incineração, e também o coprocessamento, mas só uma fechada, né, para ficar o conteúdo aí ministrado. Aí eu vou começar, já que eu falei um pouco sobre incineração, porque como incineração, né, é um dos tipos de tratamento, a turma estava bem afiada em relação a essa questão do tratamento de resíduos, né, falaram sobre, acho que quase todas as opções, né, de tratamento de resíduos, blendagem, coprocessamento, incineração, pirólise, compostagem, então estava todo mundo bem sabendo, né, os tipos. Tinha só uma nebulosidade ali para saber aprofundadamente como é que acontecia cada coisa. E na aula passada, que a gente falou muito sobre compostagem, que é a primeira forma de tratamento que a gente comentou, ficou muito assim a gente buscando entender por que que a compostagem ela não acontecia, né, de forma no macro, né? A gente vê que, apesar de terem alguns exemplos de usinas de compostagem no Brasil e no mundo, a gente percebe que ah, acontecem de forma pontual. E eu trouxe alguns estudos que mostravam que a gente tem um potencial, né, como o Brasil, a gente tem um potencial imenso para a questão das usinas de compostagem. E a gente discutiu um pouquinho, né, de como seria produtivo, de como seria proveitoso, pensando numa economia circular, que nós realizássemos mais, que o Brasil investisse um pouco mais nessa questão da compostagem em nível macro, não só ali é, é, coisas pontuais, né, indústrias agropecuárias, indústrias de criação de animais, onde a gente tem cama, né, cama de frango, né, a suinocultura, que tem um resíduo característico mais orgânico, aí a gente vê que nesses momentos a gente vê ali a compostagem acontecendo bastante, né, mas a gente tem exemplos de compostagem até para resíduos sólidos urbanos, pensando assim, né, para tratar resíduos sólidos urbanos, orgânicos, urbanos. Então, seria uma boa opção, e a gente ilustrou, com base em exemplos, como seria proveitoso. É claro que tem tudo que tem suas vantagens também tem, né, os seus desafios. E um dos desafios, um dos maiores desafios da compostagem é a questão do balanceamento, do controle e monitoramento das leiras de compostagem, né, que não é uma coisa totalmente simples de se fazer. Aí eu trouxe, falando agora, trazendo vocês assim para a incineração, para esse tipo de tratamento, eu vou botar um vídeo de 2 minutinhos, só 2 minutinhos, é mais para a gente conseguir visualizar, né? Porque a gente sabe como é que é esse tratamento por incineração, né? A gente sabe que é a queima acima de 800 graus Celsius de alguns resíduos, principalmente resíduos perigosos, já que é um processo mais caro, mais delicado, mais oneroso. A gente tem ali ele funcionando muito para resíduos
perigosos, né? Tem um lado também positivo e tem um lado negativo, como todas as opções de tratamento, por mais que a gente perceba, né, uma circularidade de todos eles, mas a gente tem sempre os benefícios e os malefícios, os riscos e os benefícios, né, assim. E na incineração, a gente tem uma diminuição imensa do volume de resíduo, né, em torno de 90% do resíduo, ele né, diminuído de volume, então a gente fica ali com 10% só do volume original para dispor, para a gente gerenciar. Claro que vai resultar em um resíduo sólido final, que geralmente é utilizado para material de construção, né, dependendo da característica, a gente manda para processamento, né, para a indústria de cimento, né, ou outras formas, ou mesmo para aterro industrial, certo? E os gases, eles precisam também de tratamento, né? Os gases, eles são um dos pontos mais críticos, né? De maior sensibilidade quando a gente analisa esse tratamento por incineração, porque a gente realmente tem gases muito perigosos ali, muito é, maléficos ao meio ambiente. Então, a gente sabe que precisa de um tratamento muito em camadas. Nunca, né, quando a gente vê ali essa chaminé, ela não é, não é bem. A gente tem um conjunto de tratamentos ali, né? Lavagem de gases, filtro manga, a gente tem torre de resfriamento, então tem adição de cal, carvão ativado, tudo isso vai, né, se somando e ajudando nesse tratamento dos gases que são lançados depois de tratados, né, são lançados depois de tratados. É 100%? Nada é 100%. Né, então, a gente tem aqui um olhar, né, de desconfiança para esse tipo de tratamento, porque realmente ele, né, tem um potencial, e tem um potencial de risco muito grande. Mas vamos lá, vocês me deem um feedback sobre a reprodução desse vídeo, tá? Se não estiver rodando, me avisem. É só 2 minutinhos. Tá rolando? Olá, tudo bem? Você sabe do que se trata a incineração de resíduos? Incineração de resíduos ou tratamento térmico pode ser definido como qualquer processo cuja operação seja realizada acima da temperatura mínima de 800 graus Celsius. Uma das técnicas utilizadas em nossa planta é a incineração, um processo de tratamento térmico de resíduos conforme estabelecido pela Resolução CONAMA 316 de 2002, alterada e complementada pela Resolução CONAMA 386 de 2006. A incineração converte os resíduos em cinzas, gases de combustão e calor. O incinerador é constituído por duas câmaras. A primeira, onde ocorre a incineração de resíduos, e a segunda, afterburner, onde ocorre a pós-combustão dos gases. O tratamento dos gases gerados no processo de incineração é realizado por sistema constituído de torre de resfriamento, torre de mistura, onde será adicionada a cal hidratada e o carvão ativado, filtro manga e chaminé de emissão dos gases já tratados. E as vantagens da incineração de resíduos, você conhece? Destruição total dos patógenos e parcelas orgânicas presentes, redução de praticamente 90% do resíduo inicial, segurança e rastreabilidade e emissões atmosféricas controladas. Agora, quais resíduos podem ser incinerados? Resíduos industriais não perigosos classe 2, resíduos líquidos classes 1 e 2, RSS, resíduo de serviço de saúde dos grupos A, B e E. Defensivos agrícolas como praguicidas, pesticidas e agrotóxicos, solo contaminado por organoborano e bifenilas policloradas, óleo ascarel, produtos controlados pela Polícia Civil, Federal e Exército, resíduos e reagentes químicos, incluindo vidrarias, entre outros. Os parâmetros da emissão atmosférica a serem avaliados são estabelecidos a partir da relação de limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos da Resolução CONAMA 316 de 2002.
Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visual. Travou, viu? Já volto. Pera, já volto. A professora foi com Deus também? Foi, caiu dela. Pronto. Consegui voltar. Travou, eu apertei aqui para tirar telas, acabou que saiu da reunião. A minha internet está ruim, estava travando o vídeo, estava? Não, professor, para mim não estava travando, estava só um pouquinho acelerado, mas deu para Pronto, compreender. pronto. Eu botei esse vídeo e eu esqueci, eu só assisto acelerado. Até comentei com a turma na aula passada que eu só assisto no 1,5 para cima. Aí, mas eu acho que eu botei, eu não sei se eu botei no 1,5 ou se eu botei no 1,25, mas ele estava um pouco, para quem não tem o costume, ele tava acelerado mesmo. Eu Mas só assim, assisto no 1,25 também, tu é o também, mínimo. Não assisto pronto. no 1, é só no 1,25. Pronto. Eu assisto no 1,5. Às vezes, quando a pessoa fala um pouco lento, eu assisto no 2 vezes, tu acredita? E eu entendo tudo. Eu já estou acostumadíssima com isso. Me ajuda, porque às vezes eu tenho uma reunião, né, alguma conferência, alguma coisa para dar uma acelerada no instante e eu termino. Mas, voltando, gente, a intenção do vídeo era mais o seguinte, que eu queria que vocês conseguissem visualizar, né? Porque às vezes a gente fica aqui na fala, incineração, a gente sabe o que que é. Mas eu lembro que a primeira vez que eu visitei um incinerador, né, de verdade, muita coisa abriu, assim, sabe, a minha mente, porque eu achava que os incineradores de fora, eles eram mais tecnológicos, né, tinha mais seriedade, que eram maiores e tudo mais, que tinha mais um aparato tecnológico maior. Só que incinerador
pelo menos os que eu já, gritando aqui, pelo menos os que eu já visitei aqui, todos foram aqui, né, dentro, né, do nosso território, todos eles têm uma tecnologia muito parecida, muito parecida. A gente não. Claro que, às vezes, o que muda muito é realmente o tamanho, né? Tem incinerador que comporta muito mais resíduos, né? Que é feito, assim, para atender uma demanda muito grande, né? Principalmente nos países que não tem muito metro quadrado para armazenar resíduo, né? Já o Brasil não é um investidor profundo, apesar de ter vários exemplos na incineração, porque a gente tem outras formas, a gente tem muito, né, território ali para utilizar coisas mais baratas, né, que não é uma coisa, né, ideal, mas muito aterro sanitário, porque a gente tem, né, ali território para isso, certo? Países que não têm, que não contam com isso, aí eles investem muito na incineração, não defendendo incineração, né, porque tem até, né, aquela coisa, tem os que defendem, tem os que são contra. Eu gosto sempre de olhar o lado, né, as coisas positivas e os fatores negativos que vêm de cada tecnologia, né? Nenhuma é perfeita, nada é perfeito, né? Enfim, para a gente ter uma noção, realmente, aqui o incinerador que a gente visita, que é o da Marquise, que tem uma visita, mas é junto com outro professor, boa noite, Adivânia, é junto com outro professor, né, da disciplina também de resíduos em outros cursos, e ele ainda está de me falar a data certa para essa visita, mas que eu sei que vai ser em junho. Assim que eu souber, eu divulgo, né, com o máximo de antecedência possível para vocês, certo? Sim, mas voltando, ele é basicamente como esse vídeo que eu mostrei para vocês. Só um minutinho, gente. Voltei, gente. Desculpa, viu? Agora eu vou compartilhar aqui.
Aqui foi, né, a aula passada, que eu estou finalizando agora com vocês. Questão da, aqui a incineração. Não deu tempo, né? Para que a gente tenha a vista geral do incinerador, certo? Em Hamburgo, que recebe 540 toneladas por dia de resíduo, né? Então, é uma planta bem grande, muito, muito, muito maior do que a nossa planta do incinerador aqui de Fortaleza, que fica lá no Passaré, se eu não me engano. Agora, não lembro o bairro direito. Aí, por fim, o que eu coloquei, né, como tratamento principal, o coprocessamento, certo? O coprocessamento, eu estou finalizando, mas ainda tem o tema de hoje, tá? Ainda tem o tema de hoje, que é mais voltado para gestão de resíduos sólidos urbano e para participação social nesse contexto. Mas finalizando a aula passada, que eu acho importante, eu falei um pouquinho sobre compostagem, incineração, e eu estou finalizando aqui com o coprocessamento. Então, o coprocessamento, ele consiste no reaproveitamento dos resíduos industriais no processo de fabricação desse cimento, certo? Na fabricação de cimento, a gente também tem a queima, né? A gente tem fornos que também chegam no nível de aquecimento, de temperatura, similar aos incineradores. Então, o resíduo lá na indústria de cimento, ele é utilizado como substituto parcial, né, de combustível ou matéria-prima, e as cinzas resultantes, elas são incorporadas ao produto final, no caso, o cimento, né, o que deve ser feito de forma controlada e ambientalmente segura, tá? Então, nesse coprocessamento, né, dentro aqui da planta do processo de fabricação de cimento, a gente, além de ter a queima do resíduo, que pode ser adicionada ali como matéria-prima, né, ali dentro dos fornos, a gente também, no final, utiliza, né, como em adição ao produto final, porque as cinzas, elas fazem parte da constituição do cimento também, dentre outros materiais. Vocês já ouviram falar de drogas que são apreendidas pela polícia, que são apreendidas, né, nas fronteiras e em outros locais, e que eles têm, né, essas duas formas, pode levar para incineração, ou pode também fazer o coprocessamento, certo? Ou um ou outro. Os dois processos são utilizados. Vocês têm alguma dúvida sobre essas formas de tratamento de resíduos? Sim ou não? Professora, eu não tenho não, porque eu já conheci um pouco sobre esses dois e o do coprocessamento, né? Lá no da Tu, empresa, a gente faz esse tratamento também, mas é junto com a blendagem, né? Que ele faz a trituração para poder fazer o coprocessamento. O dentro nosso da, serviço, dentro da planta, ou vocês encaminham para o local que não, é faz? outra empresa que faz. Ah, tá Uma certo. terceira que faz esse tratamento, né? Porque antes a Uhum. gente mandava para a Polimix, aí a Polimix fazia toda a questão do coprocessamento. E Aí o a nova valor, empresa, Henrique, o valor? Qual é o caríssimo, mais caro? caríssimo. Qual o mais caro dos dois? Vai, conta. Assim, até então, o mais caro era o anterior que a gente tinha, mas agora com a blendagem e com o coprocessamento junto, o Deu uma valor meio que diminuída. reduziu. Eles tinham comentado que reduzia em 15% do valor que eles tinham no outro contrato. Olha aí. Realmente é um processo um pouquinho mais barato mesmo. É,
Realmente é porque também tinha alguns resíduos A que a gente Polimix, mandava. a Polimix é incineração, não é? Isso, Pronto. Ah, eles usam perfeito. como combustível. Aí Pode também continuar, tinha a pastor. questão também que a gente teve alguns resíduos também que a gente mandava para aterro o industrial, né? Que é lá no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Aí ficava mais caro, ficava o dobro do valor da blindagem do coprocessamento. Por conta da logística do transporte? Isso, logística e também o armazenamento, né? Também Sim, ficar lá. verdade. É isso mesmo. Obrigada, Rodrigo, pela ilustração de uma prática, né? De uma prática. Esse trabalho que o Rodrigo, olha, Rodrigo, Henrique, o trabalho que o Henrique desenvolve é o trabalho que os técnicos em meio ambiente mais desenvolvem, né? Depois de terminado o curso, o técnico em meio ambiente, claro que ele pode trabalhar em diversas frentes, tem muitas frentes, órgãos públicos, consultorias, né, das mais diversas, laboratório de análise de água, todos, mas que eu vejo, assim, um grande mercado, realmente, que abraça esse profissional tem sido as indústrias, né, de forma bem extensiva. Então, é importante que eu sempre gosto de ouvir os colegas que já estão trabalhando, né, como técnicos em meio ambiente, né, mesmo tendo ali iniciado com um estágio, com alguma coisa, e foi evoluindo. Então, é interessante ouvir o que eles têm para falar, porque já ilustra muito o que a gente vê aqui. Agora, gente, que eu finalizei um pouquinho essa questão de tratamento de resíduos, tratamento de resíduos, aula passada, finalizei agora porque ficou meio aberto, sabe? Um professor lá batendo na porta, a gente quer entrar, não sei o quê. Tá, tive que finalizar. Mas fechei agora a gente vai para o penúltimo assunto, nosso penúltimo assunto. O próximo assunto vai ser disposição final de resíduo. A gente vai estudar esmiuçadamente a estrutura, né, do aterro sanitário, principalmente, e a gente vai relembrar de novo, né, a diferença entre aterro sanitário, aterro controlado e lixão. Né, vamos relembrar algumas coisas e aprofundar no conhecimento de como é construído, de como é operacionalizado e finalizado também o aterro. Né? A gente sabe que o aterro tem vida útil, então, como é que acontece essa preparação, né, a construção dele, como é a operacionalizar um aterro sanitário e a finalização e revitalização da área onde aconteceu esse processo, né, de dispor resíduo até finalizar sua vida útil. E a gente tem um caso aqui, né, em Fortaleza, Rio Grande do Sul. Enfim, vamos lá. A gente vai falar agora, gente, e eu vou falar assim, né, de uma forma enxuta, mas sempre ressaltando a questão do participação humana, tá? Professora, qual é o grande motivo? Nunca existe um só motivo para explicar uma coisa, né? Óbvio, a gente sabe que sempre tudo é explicado por um conjunto de fatores. Mas existem estudos, pesquisas científicas mesmo, né? Onde a gente analisa as variáveis, estatisticamente, inclusive, e a gente sempre chega no resultado final que aponta que o grande gargalo para a implantação, para a implementação, para o funcionamento e obtenção de um sucesso, né, ali no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, né, no caso aqui, quando a gente fala principalmente sobre coleta seletiva, porque para a gente gerenciar resíduo sólido, né, a gente precisa, primeiro, ter uma participação dentro dessa separação. Não adianta, né, eu querer valorar resíduos sólidos e eu não ter uma separação, porque aí eu vou estar sempre ali naquela luta que é para destinar cada tipo de resíduo. A gente tem vários tipos de resíduo, passamos aqui o curso, né,
vendo um tipo e outro, né, características físicas, químicas, como é que, né, de fonte, de onde é que é originado cada tipo de resíduo, como é que é manuseado, transportado, tratado, e a gente precisa, o gargalo maior é realmente a participação das pessoas, não tem como ser de outra forma. A participação social, ela está ali na frente de tudo, né? Porque não, como é que eu vou fazer essa separação? Dentro da indústria eu tenho todo o interesse, né? Eu tenho um interesse ali, eu mobilizo meus funcionários e todo mundo vai ali fazer uma coisa, porque eu sou obrigada a fazer, né? Primeiro porque eu sou obrigada a fazer, e outra porque tem uma fiscalização, eu sou cobrada, tem supervisor atrás de mim, tem chefe atrás de mim, então é uma coisa mais fácil, né? Você implementar uma coisa a nível de uma planta industrial. Estou falando de coleta seletiva. É uma coisa. Agora, vai para um município, né, que é um número imenso de pessoas, não tem, né, uma pessoa ali olhando a sua porta, se você produziu, se você separou, se não separou, se botou o lixo seco, o lixo úmido, né, separadamente, se você separou o resíduo eletroeletrônico, enfim, a gente não tem esse processo, então é muito da autonomia de cada um. Então, como é da autonomia de cada um, o que é que vai ser efetivo para que ocorra essa mudança e as pessoas comecem a realizar esse trabalho? O que é que vocês acham? Qual seria um fator assim, importantíssimo para que as pessoas começassem a contribuir melhor com a coleta seletiva, com a separação de resíduos sólidos? Professora, às vezes parte mais do incentivo, né? Porque o que eu vejo aqui no bairro, teve uma época que todo mundo separava, deixava aqui, porque aqui onde eu moro são apartamentos, a gente separava tudinho e dava para um senhor que ele fazia a reciclagem, levava, ele deixava com ele, ele vendia. Aí esse senhor meio que foi embora e todo mundo começou a jogar tudo de novo, tudo misturado, e até que a prefeitura colocou tipo um container aqui em frente só para a gente fazer isso, só depositar. E meio que é um incentivo, não só jogar um canto para armazenar, porque está tudo misturado. Eu acho que o incentivo mais na educação ambiental seria mais interessante, porque não adianta só deixar ali e vocês vão acumulando, 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 aí depois vai tudo para o mesmo canto, né? Tudo misturado, tudo vai ali para o aterro, ou então joga para o lixão, ou então quando chove leva ali para o rio. Eu acho que é um incentivo. Isso. Eu ouvi as duas palavras-chave, né, da fala do Henrique, incentivo e educação ambiental. Eu acho que, dentro da tua fala, esses dois fatores, eles são importantíssimos, né? A gente precisa mudar a cultura das pessoas em relação à visão que se tem de resíduos, primeiro. Informar as pessoas também, porque nós aqui somos de uma área onde a gente tem conhecimento, né, sobre o que é o resíduo, mas a maioria da população, apesar, né, de a gente já ter tido um avanço, mas a maioria das pessoas, elas não sabem para onde vai o resíduo, elas só sabem que eu tenho lixo em casa e eu mando para longe de mim, né? Eu quero afastar, porque aquilo ali é um problema, eu quero afastar de perto, porque eu sei que o lixo, né, vai gerar maus odores, eu sei que vai gerar doenças, eu sei, né, que é sujeira e tudo mais, essa coisa, né, que as pessoas pensam imediatamente. Então, eu quero afastar. Mas as pessoas em geral, né, a população em geral, elas não são ensinadas a enxergar os destinos do lixo, o que pode ser feito, né, além do lixo,
E incentivo, não tem incentivo para que as pessoas... Tem mais do que no passado, eu sei, né? A gente tem os ecopontos, a gente tem, né, ali, às vezes tem uma coleta seletiva, os baldes em alguns locais, as crianças são ensinadas hoje as cores, né, de cada tipo de resíduo para separação na coleta seletiva, mas ainda o incentivo precisaria ser muito maior, certo? Muito maior, tanto de facilitar como de educar, facilitar essa segregação e também facilitar, que eu digo, é justamente você fazer essa coleta acontecer, porque não adianta, fica todo mundo querendo, às vezes, até separar, né, algumas pessoas querem separar, mas e aí, eu boto aonde, que dia, quem é que vai coletar, ou eu vou botar ali num container, mas o que é que eu posso colocar ali, o que é que eu não posso, né? Então, precisaria de um investimento muito substancial. Aí eu vou repetir as palavras do colega, né? Em incentivo para a população de estrutura, de atrair a atenção das pessoas, de mostrar para as pessoas como é que ia acontecer a coisa, para que as pessoas se interessassem em aderir. E, paralelo a isso, educação ambiental massiva, contínua, que ia fazer com que a gente começasse a mudar essa cultura de enxergar melhor as possibilidades que a gente tem frente ao resíduo sólido. A gente ainda tem um estigma muito grande da relação que a gente tem com o resíduo, né? A gente tira isso pela visão que as pessoas têm de catadores de resíduos sólidos, de pessoas que veem, às vezes, né, a forma como elas fazem isso de forma totalmente independente também acaba que ajuda a piorar o cenário, porque também não tem a estruturação. Temos as cooperativas, as associações de catadores, mas nem todas as pessoas que fazem esse trabalho, né, de buscar esses resíduos para reciclagem, nem todos eles estão ali na estrutura da cooperativa, na estrutura da associação, muitas vezes acabam atrapalhando. Por quê? São vistos como pessoas perigosas, pessoas que podem, né, ali furtar, roubar, tem um estigma muito grande. Então, também trabalhar na visão que as pessoas têm dessa população, né, que acaba ali fazendo um trabalho muito importante de coletar o resíduo. A gente tem algumas frentes para se trabalhar. 3 formas, basicamente, de se trabalhar. Ou você passa na porta das pessoas, né, com um caminhão próprio para coletar o resíduo separado, ou você dispõe de locais para as pessoas levarem, como essa questão do container que você falou, né, para as pessoas levarem esse resíduo que elas separaram em casa. E a gente tem também à frente, que são os catadores, né? Os catadores cooperados e associados, que também podem estar se mobilizando para levar esse resíduo. Então, a gente tem essas 3 formas. Vamos investir em qual delas? Ah, professora, é melhor investir na coleta por frota de caminhões. Temos coisas positivas e temos coisas negativas com a coleta por meio de frota de caminhões, né? Mas tem um custo muito maior, né? Temos dinheiro para investir, vamos investir, isso é prioridade, politicamente falando, né? Se for, ótimo, vamos investir e fazer. Se não temos, né, verba para isso, a solução dos catadores, ela é bem, né, investir no empoderamento e também no aparelhamento desses trabalhadores, seria uma outra possibilidade. E também aumentar o número, né, de locais, de pontos de entrega de resíduos,
de forma que você pudesse informar melhor a população da importância daquilo e distribuir mais locais, né? Que fosse feito um mapeamento e colocar ali, assim como a gente tem farmácia em cada quarteirão, a gente tem uma farmácia em cada quarteirão hoje, né? Praticamente, está um negócio incrível, é uma drogazil na frente da Pague Menos, uma do trabalhador do lado ali da drogazil e uma extra farma, enfim, eu lembrei agora disso, né? Mas a gente colocar mais pontos, né, e trabalhar com mais educação ambiental da população para que ela possa levar o lixo, né, para o resíduo sólido para esses pontos. Então, a gente tem frentes. Então, há que se ter o estudo da viabilidade dentro da realidade do cenário daquele município, daquela localidade, sobre qual seria a melhor a ser utilizada, né? Aí dentro de pesquisas, de alguns trabalhos que alguns estudiosos, né, fazem sobre isso, eu trouxe alguns dados aqui para a gente poder comentar. Aqui eu falo um pouquinho sobre essa questão, né, do novo paradigma da gestão de resíduos. A gestão de resíduos, ela define completamente o perfil epidemiológico de uma comunidade. A gente sabe que afastar, né, gerenciar o resíduo melhora muito o índice de saúde e de proliferação de doenças, né, que a gente possa imaginar. Inclusive, a questão do gerenciamento de resíduos é um dos fatores que são levados em consideração no cálculo do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quanto mais eu tenho um gerenciamento de resíduos sólidos eficiente no município ou no país, né, o IDH é para um país, maior é o índice de desenvolvimento humano, entra na conta, dentre outros vários fatores também, né, como saúde, educação, bem-estar, trabalho, né, para as pessoas, enfim. Dada a importância, né, desse afastamento do resíduo e das pessoas, que é o que a gente espera. Só que esse afastamento, ele tem que ser, né, de uma forma sustentável, ele tem que ser de uma forma circular. Antes, no passado, a gente tinha esse modelo linear, né, de produção e afastamento, né, das lixeiras até os aterros, né, a gente nem sabia direito como era esse processo, né, da nossa lixeira até um aterro sanitário, a gente não tinha muito essa informação. Hoje, o modelo circular, ele justamente vem mudar esse paradigma, né, a gente já comentou sobre isso, mas só lembrando dessa importância, tá? A gente entra aqui, ó, a gente precisa reduzir na fonte, reutilizar e fazer coleta seletiva para reciclar. A coleta seletiva é a principal estratégia contemporânea para a redução do passivo ambiental e melhoria da saúde pública, certo? Porque é o gargalo para que a gente consiga fazer tanto a reutilização, eu separando, ó, eu aqui coletando, segregando seletivamente, eu consigo melhorar aqui meu índice de reutilização, de reciclagem, e eu também consigo reduzir na fonte, porque se eu reciclo, né, eu retiro menos, né, eu uso menos matéria-prima, tá? Eu reutilizando, eu também uso menos matéria-prima. Então, é um modelo circular. Aí, como eu acabei de falar para vocês, tem esses 3 tipos aqui, ó. Ó, matriz de diagnóstico das modalidades de coleta. A gente tem essas três formas, né, de se coletar o resíduo. Porta a porta, tá? Aí eu coloquei, ó, o pró e o contra de cada tipo. Eu tenho aqui coleta porta a porta. Eu sei. Só um minuto, gente.
Voltei. Gente, hoje eu estou num ambiente muito barulhento. Tá complicado, já parei 2 vezes, né, a nossa aula, mas vai dar certo. Vou continuar aqui. Voltou a tela, por favor? Sim, professora. Pronto, obrigada. Voltando, né, para essas 3 formas de se realizar a segregação do resíduo sólido ou a coleta, realmente, a coleta seletiva. A gente tem essa forma. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar. Aí eu coloquei os prós e os contras de cada forma, né? A gente tem essa coleta seletiva porta a porta, inclusive eu tenho aqui as fotos.
Eu tenho aqui algumas fontes, né, desse modelo porta a porta, e a gente tem aqui, ó, uma foto da população disponibilizando o lixo, certo? Ou um resíduo sólido, né, nas calçadas, no dia em que eles são informados, assim como acontece, né, no lixo, nos dias da semana em que a frota vai passar para recolher o lixo normalmente, o resíduo sólido das casas, a gente também pode disponibilizar informação para as pessoas do dia exato em que o caminhão da coleta seletiva vai passar também. Então, você também vai saber os dias e o momento de colocar, né, o saco com os plásticos, né, separados, com as embalagens PET, tudo ali da forma como foi instruída a população. A gente tem aqui, ou a gente tem também, né, os catadores ali também, ó, algumas carrocinhas, né, só que isso de forma mais formalizada. Qual é o pró? Né, já comentei mais ou menos. Tem uma maior comodidade para o morador, né, para o munícipe. Então, vai ser muito mais tranquilo. E coloca ali na sua porta, tá ok. O trabalho dele vai se restringir à separação em casa. Quais são os contras? Eu tenho um grande custo de operação, porque eu estou trabalhando com uma frota de caminhões, eu vou ter que fazer os cálculos, né, de cobertura, qual a frequência, né, de passagem, como é que vai acontecer toda essa coleta, né, do lixo separado pelas pessoas. Então, a gente tem um custo muito maior. Já os pontos de coleta voluntária, certo? Aqui, ó, PEV, né? A gente tem aqui alguns containers, os ecopontos são, né, pontos de entrega voluntária de resíduo sólido. Qual é o benefício? Eu tenho um menor custo de coleta, com certeza. Porque vão ter caminhões que vão precisar coletar, mas vão ser em menos pontos, né? Não vou precisar estar passando em cada rua do bairro, eu vou ter os pontos específicos. Então, vai otimizar essa questão. Então, aqui reduz, né, o custo de coleta, e eu tenho uma otimização da rota, né, ali dessa frota. Quais são os contras? Eu tenho uma dependência total da produtividade, dessa autonomia do cidadão para se deslocar e realizar, né, ali a separação, a coleta seletiva. Eu vou precisar investir muito mais na educação ambiental, na conscientização, vou precisar, às vezes, dar incentivos, realmente, muitas vezes, incentivos até financeiros, né? Eu lembro que, uma época que a gente ganhava, tinha um projeto, inclusive, de se ganhar pontos, a ideia era o seguinte, mas não chegou a ser completamente implementada, mas a ideia era o seguinte, um aplicativo onde você ia informando a quantidade, né, de resíduo que ia sendo encaminhado para os pontos de coleta, e você ia pontuando. E à medida que você pontuava, você ganhava, você podia trocar por produtos, podia trocar por desconto na conta de energia elétrica, podia trocar por diferentes coisas, né? Então, é um incentivo. Lembrando ali, né, da fala do Henrique, incentivo e educação ambiental, casa perfeito aqui. Um incentivo maior e educação ambiental para conscientizar e as pessoas aderirem melhor. Aí a gente tem também a forma, né, de trabalhadores autônomos e os catadores, no caso. Quais são os benefícios? Eu tenho um forte impacto de inclusão social dessa população de trabalhadores. E eu tenho a geração de renda, né, ali, que é muito bom para o município, além de ser uma forma, né, de geração de renda para essas pessoas, também gera renda ali circulando para o município. Então, isso daí seriam os prós. E também, né, a diminuição, assim, drástica também do custo também de coleta, certo?
Quais são os contras? Eu tenho muitos desafios nessa formalização e da integração do catador com a logística municipal, certo? Então, esse aí é um grande desafio que a gente tem para ultrapassar. Então, no final, a gente não tem um modelo, né, universal. A viabilidade de cada tipo, ele vai exigir uma adaptação da modalidade à realidade socioeconômica e urbanística do local, do município, né, do bairro, enfim. A gente tem algumas fotos aqui da coleta seletiva porta a porta, a gente tem algumas fotos aqui dos pontos de entrega voluntário, aqui, ó, os containers com separação, né, aqui os containers desse tipo, ponto de coleta seletiva, e temos aqui os ecopontos, a maquetezinha aqui, né, de ecoponto. O ecoponto, que existe também aqui na cidade de Fortaleza, ele vai receber pilhas e baterias, lâmpadas, resíduo eletroeletrônico, galhos de árvores, móveis e resíduos volumosos, alguns resíduos da construção civil, e tudo isso vai auxiliar bastante a diminuir os pontos de resíduo inadequado, né, de disposição inadequada de resíduo em muros, né, em terrenos baldios, enfim, muito importante. Aqui, as cooperativas e associações de catadores, elas têm um cenário de pouco incentivo, de pouca estrutura, certo? Para estar justamente atuando junto com o município. Elas ficam muito numa independência, né? É meio que ali uma empresa, né? Vira ali uma empresa. Claro que não é empresa, que é cooperativa e associação. A divisão dos lucros acontece de forma totalmente diferente. É uma coisa mais dividida mesmo. Mas fica ali muito como uma célula e totalmente individualizada da estrutura governamental do município, né? Então, se fosse optar por esse tipo, né, de coleta ali para o município, teria que fazer uma integração muito melhor ali, juntamente com as cooperativas e as associações de catadores, e investimento também no aparelhamento dessas associações. Muitas vezes eles têm esteiras doadas por algumas empresas que querem, né, que querem que eles recolham seus resíduos ali, né, e são doações. Muitos não têm esteira, muitos é manual mesmo, cada pessoa fazendo ali um trabalho de formiguinha manualmente, e demora, e é muito, muito custoso. Aqui a gente tem umas fotos que eu coloquei, o pessoal usando luva, usando máscara, né, avental e tudo, mas eu já digo para vocês que isso aqui não é a realidade geral, né? Quando a gente foi fazer a visita lá na Ascajan, na Associação de Catadores do Janguru Sul, eles estavam, né, sem máscara, sem luva, ali de chinelo, né, separando vidro de chinelo, sem máscara, sem luva, e uns sentados assim numa banquetinha, fazendo a separação. A esteira estava quebrada, eles, né, estavam esperando ter dinheiro para fazer o reparo, a manutenção na esteira, então eles estavam ali, ó, no meio do resíduo sólido, por mais que seja, né, reciclável, eles estavam ali, no meio, podendo se cortar, podendo, né, sofrer acidente e tudo mais, um risco muito grande que esses trabalhadores, eles sofrem, então eles precisam de investimento, estrutura, incentivo maior. Aí aqui, quando eu fiz uma revisão de literatura, eu consegui perceber, né, mais de 25 indicadores diferentes aplicados de forma totalmente inconsistente no país. O que isso significa, professor? Significa que a gente tem várias formas de se medir o sucesso ou futuro sucesso da implantação de coleta seletiva, né?
E no final, né, se você fizer um filtro de todos esses indicadores, você vai perceber, né, aqui, ó, entrar 25 indicadores brutos ali que a gente coletou na literatura, fazendo uma varredura em vários artigos, vários estudos, a gente percebeu que, ó, 25 indicadores brutos, né? Aí, quando a gente faz um filtro ali, aqui está esquematizado, sim, mas é ilustrativo, viu, gente? A gente, o que é essa peneira, esse filtro aqui, a gente aplica uma validação estatística para ver o que cada indicador desse, né, como cada indicador desse tem relevância realmente nessa mensuração dos gargalos, dos fatores que possibilitariam um melhor gerenciamento e uma melhor coleta seletiva, melhor reciclagem, melhor reutilização, enfim, né, toda a cadeia. E a gente percebeu que depois de passar por essa análise, ó, análise multivariada fatorial, utilizando uma técnica Delphi, que é uma técnica estatística, né, com validade, confiabilidade, representatividade e oportunidade, a gente chegou a 6 indicadores de referência. 6 indicadores que eu vou apresentar agora para vocês. Então, o método estatístico ele provou que a eficiência só pode ser medida combinando 3 dimensões indissociáveis, que é o custo, quanto vai custar, a escala, né, qual é o nível de abrangência ali dentro do local, e a participação das pessoas, tá? Desses 3, né, misturados com algumas coisas, a gente tem 6 indicadores. Vamos lá olhar, ó. Quais são os 6 indicadores que vão... Por que isso aqui é importante que eu estou falando para vocês? Porque vocês vão entender quais são os fatores, né, por meio desses indicadores, a gente vai perceber quais são os fatores mais importantes a se investir para a gente conseguir maior sucesso na gestão dos resíduos sólidos, né, principalmente nesse quesito coleta seletiva, certo? Aí, ó, escala, né, qual é a cobertura de atendimento que vai ser maior, quantos habitantes, né, do total, 100%, nossa, escala maravilhosa, é um dos indicadores. Participação, né, ali, participação das pessoas, qual é o índice de recuperação desses materiais recicláveis, as pessoas estão ali, né, disponibilizando esses resíduos separados, isso vai depender muito, né, do trabalho que vai ser feito com a sociedade. O custo, aí eu tenho aqui o custo total da coleta seletiva, tá, por tonelada de resíduo, e eu tenho outro custo, que é o preço médio de comercialização desse resíduo. Eu tenho também outro indicador, que é a qualidade, as pessoas estão separando de verdade, eficientemente, está separado o que é papel, tá? Só papel, ele está contaminado com resíduo orgânico, né? Eu estou sabendo, a população está conseguindo fazer essa separação de forma eficiente, porque quanto mais bem separado, né, menor é o custo que eu vou ter para processar tudo isso, né? Então, a qualidade, qual é a contaminação orgânica dentro do resíduo que vai para a reciclagem, né, a partir da coleta seletiva. E o mercado, qual é a quantidade de itens que pode ser reciclado, comercializado. Então, aqui nessa figura, a gente tem aqui, ó, a adesão cidadã, logística, essa engrenagem verde, ó, adesão cidadã, essa engrenagem aqui cinza, menor, logística, essa outra engrenagem, financiamento, essa outra engrenagem, infraestrutura. Qual é a maior engrenagem? A adesão cidadã. Então, qual é o fator primordial, importantíssimo? Educação ambiental e conscientização contínua processual. Não é pontual, não é chegar, né, vamos fazer assim, assado, faz uma reunião ali no bairro, com a associação de moradores e tal, explica, não, tem que ser algo, né, contínuo, por mídia digital,
né? Hoje em dia, o Instagram e a internet é um dos grandes veículos de conscientização, mobilização ali do pensamento crítico, né? Então, utilizar essas ferramentas, tudo isso, para essa melhor adesão. Ó, não adianta eu ter uma logística perfeita, com as melhores rotas e caminhões, e tudo isso é inútil sem a mudança de comportamento da sociedade, certo? Isso é feito, isso aqui foi aí obtido a partir de estudos estatísticos, né? Ah, mas a gente já sabia, professora, que para a coisa funcionar, as pessoas têm que participar. Mas aqui está comprovado também, estatisticamente falando, né, cientificamente falando, que é o maior gargalo, a engrenagem maior de toda essa máquina, que é a gestão do resíduo sólido. O nível de participação, ele dita diretamente a viabilidade financeira. Uma baixa adesão resulta em volumes insuficientes para cobrir os altos custos operacionais fixos da coleta, né? Então, nível de participação é o que vai realmente fazer com que a coisa funcione ou não. A gente tem inúmeros casos de início desse gerenciamento, né, disso a nível municipal e tudo mais, que no final não durou muito tempo. Por quê? Porque com o tempo percebe-se ali, que os altos custos operacionais não viabiliza a coisa ser contínua, a continuar. Então, acaba que diminui e acaba, para mesmo de funcionar. As ideias que às vezes existem e tem uma iniciativa e tentativa de serem implementadas, às vezes elas não vão para frente. Aí aqui, né, alguns estudos, eles separaram como seria os tipos de participação das pessoas. Eu teria, um tipo de participação mais formal, aí o município, ele vai precisar estar ali estudando que forma se adequaria melhor, né, dentro da realidade de cada localidade, da característica das pessoas, da característica, né, do município mais urbano, menos urbano, as pessoas mais críticas. A gente sabe que uma das capitais, vocês devem saber, que é Curitiba. Vocês conhecem Curitiba, o exemplo de Curitiba? Curitiba é tida como o local mais limpo, né? Isso falando em termos de tudo, de gestão, de adesão das pessoas, né, da coisa funcionar. E eu não estou falando também só de resíduo sólido, eu estou falando de resíduo e também de tratamento de efluente e limpeza urbana, né, varrição, limpeza pública. Tem um nível de participação muito grande, a população lá, ela é muito crítica, ela cobra por isso. Tem municípios que as pessoas não querem nem saber, né? Ali não tem esse nível de criticidade que precisa ser ali suscitada para que as pessoas comecem a entender a importância de se trabalhar essa questão de resíduos, de efluentes, de tratamento de água e tudo mais. Como seria isso? Existe uma forma de participação mais formal, tá? Envolve o quê? Canais oficiais, audiências públicas, conselhos para mobilizar a população, utiliza inscrição dos moradores, né, com protocolos definidos, então as pessoas se inscrevem ali, assinam termo de compromisso e tudo mais. Então, isso aí configura uma participação mais formal das pessoas num processo desse de coleta seletiva. Então, muito focada, né, em decisões institucionais. Então, a prefeitura, no caso, ela define como vai ser, define os dias, define a forma de coleta e passa para a população, faz também a educação ambiental e pede para a população formalmente ali aderir, né, com possibilidade até de alguma sanção, né, de chegar lá, ter uma advertência, caso não esteja ali participando, né, fazendo a sua parte. Então, essa é uma forma. Outro tipo de participação mais informal,
né, ocorre em espaços não governamentais, dentro de associações, de coletivos, então ela é mais flexível e baseada na mobilização comunitária. Onde é que isso acontece? Geralmente em bairros onde tem uma associação de moradores e uma comunidade mais atuante, mais ali unida, participativa. Lá no bairro Cajazeiras, eu lembro do bairro Cajazeiras por uma chacina que teve, né, tá? A gente já liga o nome do bairro a uma situação de violência, e tem realmente, nos arredores, tem, né, como em quase todos os bairros agora, né, aqui, a gente tem essa coisa da violência muito grande, grupos, né, facções e tudo mais. E só que lá tem uma associação que eu conheço especificamente falando, eu conheço porque eu já trabalhei junto com aqueles moradores lá, que é o pessoal do Associação Campo Verde, Associação Campo Verde. Lá é uma comunidade onde eles já têm um entrosamento muito grande por conta de um movimento sobre uma espécie que é uma ave chamada jandaia verdadeira, né, que é uma ave tipo que é parente dos papagaios, né, que elas utilizam as carnaúbas que tem lá na comunidade, que fica bem próximo de uma passagem do Rio Cocó, passa por lá, né, uma parte do Rio Cocó passa por lá, então a gente tem um campo de carnaúbas perto de uma lagoa, a Lagoa Maria Vieira, e lá a comunidade ela já conseguiu esse nível de entrosamento por trabalhar muito para a preservação dessa ave, né? Porque a jandaia verdadeira, ela é uma ave que é a ave símbolo do estado do Ceará, né? E ela estava praticamente em extinção. E há alguns anos atrás, alguns profissionais, biólogos e ambientalistas, observaram ninhos dessas aves lá no bairro Cajazeiras, especificamente nesse bairro. E começou, né, um trabalho ali de ações para que a ave pudesse ali se reproduzir e se multiplicar. Então, isso aconteceu ao longo do tempo e a comunidade foi entrando, né, com autonomia nesse trabalho. Então, aí começou uma maior entrosamento dessa comunidade. Então, numa comunidade assim, a gente tem uma participação, né, informal muito grande, mas às vezes muito eficiente, né, e é focada em ações diretas e de bairro, muito por autonomia e iniciativa das próprias pessoas e dos líderes de associação. E a gente tem também a participação digital, né? Ó, pode-se promover essa maior participação, e é um tipo de participação urbana, por meio que de plataformas online, rede social. Com isso, a gente permite um amplo alcance e um engajamento bem rápido, focado em consulta, denúncia e debate público, né? Plataformas onde eu posso denunciar, né, um local de lançamento irregular de lixo, eu posso denunciar pessoas, né, inclusive, que estão destinando de forma incorreta, enfim. Então, tem esses três tipos de participação que pode tanto ser feito de forma integrada, como pode ser escolhida uma frente a partir da característica daquele local, investir mais naquele tipo, né? O ideal é que todos os tipos de participação, elas meio que interajam entre si para que haja essa mudança de paradigma e maior adesão da comunidade. Aqui, ó, campo de forças da decisão do cidadão. Eu tenho os impulsionadores, que são forças a favor, certo? Aqui, ó, preservação do meio ambiente, saúde pública, melhoria visível na limpeza do próprio bairro. Isso daqui, o cidadão vendo isso, as pessoas vendo, né? Essa maior preservação do meio ambiente, uma melhoria da saúde pública, uma melhoria visível na limpeza do bairro,
o exercício ativo de todas as pessoas em conjunto, isso aí impulsiona bastante a decisão em aderir do cidadão, tá? E quais são forças de bloqueio, né? Quais são os atritos que diminuiria essa força ali da comunidade, ó? A ausência dos ecopontos próximos. Ah, eu não tenho nem onde colocar. Eu vou separar para quê? Não tem quem retire, não tem quem leve para o local, para a destinação correta. E aí, o que é que eu faço com esse lixo, né? Então, falta de espaço, tempo para acontecer. Outra força de bloqueio, falhas de informação, campanhas esporádicas, como eu falei desde o início, né, dessa aula, eu falo, a campanha de conscientização e de educação ambiental, ela precisa ser ali processual, contínua, para que haja ali, né, para que o cidadão esteja constantemente sendo lembrado da sua responsabilidade, tá? Para que ele não acredite que era só um impulso, que foi só ali no início e acabe entrando no esmorecimento, ele precisa ver a coisa acontecer, tá? E descrédito crônico. O caminhão da prefeitura mistura tudo no final. Isso daqui é o clássico, né? As pessoas não conseguem ver o sucesso, né, a eficiência, não tem o feedback da própria gestão, né, ali na pessoa da prefeitura, para mostrar para as pessoas o que é que está acontecendo, se está dando certo, se não está dando certo. Elas veem um caminhão passando, acham que está misturando tudo no final, né? Não tem um caminhão para o que é reciclável, e não tem um caminhão para o lixo, o resíduo, né, o rejeito, então eles ficam ali, né, naquele descrédito crônico das ações que são realizadas. No final, a gente tem esse ciclo de interdependência sociotécnica. A estrutura, ela suporta a participação. A participação das pessoas financia a estrutura. Vocês entenderam? A estrutura, ela suporta a participação. Eu preciso de uma estrutura, né, para dar suporte para a participação. E a participação, ela vai financiar a estrutura, porque a partir da adesão e da participação das pessoas, é que a gente vai conseguir, com o sucesso do processo, financiar, cobrir os altos custos que tem de uma coleta, como a gente já, né, viu ali anteriormente. Então, eu tenho aqui a confiabilidade operacional, a coleta, ela cumpre horários rigorosos, né, a equipe garante a não mistura dos resíduos. Eu tenho aqui a confiança em informação, tenho campanhas contínuas que comunicam os resultados práticos ao cidadão. Eu tenho aumento de participação a partir do perfil eventual, ele ganha né, com o tempo, ganha o hábito e o não participante, ele é ativado, certo? Então, eu tenho que estar ali, constantemente nesse trabalho. E eu tenho ganho de escala, aumento de toneladas, com esse aumento de participação, vai pulverizar os custos fixos operacionais, então, é importantíssimo. Se a estrutura faz com que as pessoas participem, a participação faz com que a estrutura também aconteça, do ponto de vista, né, financeiro, porque ela só vai acontecer, só vai ter essa estruturação se a coisa for benéfica financeiramente, né, tiver um retorno. Se não tiver participação, não tem estrutura. Se não tiver estrutura, também não tem participação. É basicamente isso, né, essa questão da interdependência sociotécnica de um bom gerenciamento, né, de uma boa coleta. Aí, da iniciativa isolada à política pública, certo? A gente tem aqui, como é que eu faço para que iniciativas isoladas, pontuais, elas se transformem em uma política pública, onde aconteça a nível municipal e abranja toda uma comunidade, um bairro, um município.
Um erro comum é tratar a coleta seletiva, está aqui recolha seletiva, porque está no português de Portugal. Tratar a coleta seletiva como uma mera experiência temporária ou vitrine política. Isso acontece ou não acontece? Ah, eu vou aqui utilizar esse projeto só para eu ficar conhecido pela população como político ambientalista. Olha aí, né? Vou estar ali usando essa causa só como vitrine política. E a continuidade, a seriedade para que o processo continue não existe, né? Então, fica vulnerável a cortes orçamentais, né? Há descontinuidades partidárias, mudou ali a gestão, mudou o partido, acabou. Então, o processo todo vai parar. Né? Eu tenho ali, por exemplo, 2 anos em que um gerenciamento dos resíduos do município aconteceu, trocou de grupo político, pronto, aí já esse novo grupo político não dá atenção nenhuma, né? Então, esse daí é um dos erros mais comuns, que fazem com que essas iniciativas fiquem ali, isoladamente. E perda rápida do hábito social, né? Com isso, com essas trocas e essa perda de eficiência, também eu vou perder o hábito social que foi dificilmente criado nas pessoas. Então, para que de uma iniciativa isolada eu tenha uma política pública bem implementada e possa ter longevidade, né, de ocorrência, a transição imperativa para a política pública permanente exige a sua raiz, primeiro, da legislação municipal, né? Tem que estar ali em forma de obrigação legal, certo? Eu tenho que ter orçamentos blindados contra essa questão das trocas de governo, para que eu tenha sempre o mesmo orçamento constantemente ali. O que é orçamento blindado? É eu ter uma fatia, né, específica que vai para esse gerenciamento, tá? Para essa coleta. Rotinas imutáveis e metas formalmente integradas nos planos diretores de saúde ambiental dos municípios, né, dos estados e do país. Então, tem que ter, né, essas metas integradas nos planos diretores para que a gente consiga perceber isso, não só como uma iniciativa isolada de um local, e passa a ser uma política pública permanente do município, às vezes até do estado, né? Porque às vezes começa com uma história de sucesso de um município, e isso vai sendo implementado para os outros e, enfim, para o estado inteiro. Como aconteceu com a educação aqui, né, no estado do Ceará, a gente teve ali um início, essa coisa das escolas de tempo integral, e a coisa foi dando certo, e ela só multiplicou e se estendeu para muitos locais, para muitos municípios. Aí a gente tem aqui, para a execução, a gente tem algumas recomendações estratégicas, ó. Instituir registro de dados, ou seja, implementar rotina operacional imutável para medir mensalmente aqueles 6 indicadores de referência, tá? Olha aí, o que não se registra, não se gere, ou não é, pessoal que já trabalha na indústria, na gestão de resíduos sólidos de uma empresa. O que não se registra, não se gere. Tudo, quem aplica ISO 14000, quem aplica sistema de gestão ambiental numa empresa, sabe que tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser documentado. E eu só tenho como mensurar se eu tivesse registro, né? Que não é medido e registrado, eu não vou ter como saber se está funcionando, se está dando certo. Então, aqueles 6 indicadores que eu falei no final, custos, né, a participação, a quantidade de resíduos que estão sendo encaminhados para essa gestão, para essa coleta, como é que está sendo? Manter equipes fixas e qualificadas. Ó, a confiabilidade do serviço e o rigor no horário das rodas constituem a base fundamental da confiança pública no sistema. Segmentar a comunicação, né, faltam 2 minutos, eu já estou quase terminando aqui, tá? Segmentar a comunicação é abandonar campanhas genéricas,
tá? Não é, vamos lá, educação ambiental, vamos salvar o planeta, nada de campanha genérica. Ó, direcionar mensagens e canais específicos, a gente tem agora aplicativo da saúde, não tem? Onde as pessoas conseguem marcar consultas por aplicativo, recebem notificação sobre os dias de vacinação. Vamos fazer a mesma coisa? Olha aí, com uma campanha para engajamento das pessoas na questão da separação dos resíduos, ó, direcionar mensagens e canais específicos para ativar o perfil, né, ali cativo, o eventual e o não participante. O que é perfil cativo, eventual e não participante? Dentro desses estudos que eu apresentei, que eu trouxe para organizar essa aula, a gente tem um perfil de participação, né, das pessoas que estão ali aderindo a esse sistema. A gente tem um perfil cativo, que é aquele altamente consciente, né, com responsabilidade, que quer fazer porque ele sabe, por ele mesmo, que são as pessoas como nós aqui, né, que tem um conhecimento e sabe da importância. A gente tem ali o perfil de pessoas que estão fazendo eventualmente, que não conseguem ganhar o hábito, né, que fazem ali, tem um rompante de fase, mas não engrena. E a gente tem também o perfil que não participa, não quer participar e acaba que não faz a separação de forma alguma, né? Porque dá trabalho, porque não se interessa, às vezes por falta de conhecimento, são diferentes fatores que vão interferir nisso daí. E outra estratégia, né, outra recomendação estratégica é assumir como saúde pública. Ó, tratar a gestão de resíduos não apenas como uma tarefa de limpeza urbana daquele local, mas como uma intervenção vital de epidemiologia e qualidade de vida. As pessoas têm que entender, elas precisam ser levadas a entender que elas não vão estar contribuindo para uma tarefa de limpeza urbana, elas não vão estar contribuindo com a prefeitura, porque muitas vezes a pessoa até pensa assim, poxa, isso aí é um papel que era para a prefeitura fazer e tal, tá, e não se interessa muito, né? Mas quando eu tenho a visão de que eu vou estar ali trabalhando na qualidade de vida da minha comunidade, da minha rua, do meu bairro, aí a coisa pode mudar um pouquinho, né? Eu tenho ali uma visão completamente clara de que eu vou ter menos problema de saúde pública, às vezes ajuda, né? Dentre outros fatores também, como incentivo financeiro, incentivo, né, para que a coisa funcione pelo menos no início, né? Ali a gente construa outras estratégias com o tempo, ao longo do tempo, tá? E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui essa frase, e a gente precisa, né, de um equilíbrio necessário. Qual é o equilíbrio necessário? Né? A gente precisa que, para que a coisa, né, tenha uma eficiência, um nível de realidade, né, de implementação real, a gente precisa de tudo isso que a gente comentou, principalmente participação e estrutura. Participação interfere na estrutura e estrutura interfere na participação. E eu vou ler aqui, ó. O sucesso da coleta seletiva não reside apenas na otimização de veículos e rotas, né? Dinheiro investido, não só nisso, tá? Não apenas nisso, mas na capacidade de integrar essa máquina operacional, a estrutura, com o hábito e a confiança humana, ou seja, participação, né? No final é sobre isso, estrutura e participação, tá? Planejamento baseado em evidências é o verdadeiro motor da sustentabilidade, tá bom? Então, com isso, eu finalizo aqui. Olha, aí tá passando 3 minutos, mas é um tempinho, né? Eu finalizo essa questão, tá, dessa aula sobre, e eu queria colocar para vocês, também para finalizar, que essa mobilização social,
que precisa acontecer, ela precisa acontecer de forma urgente. A gente já vê isso acontecendo em outros municípios, em cidades brasileiras, né? A gente tem vários sucessos, né? Vários casos de sucesso em outros países, mas aqui no Brasil a gente tem Curitiba, é um deles, né? Santa Catarina também. Então, a gente tem as nossas próprias ações aqui, né? Em Fortaleza, mas precisa melhorar muito, precisa melhorar bastante, tá? Então, com isso eu finalizo. Agora vocês sabem, né, os fatores primordiais, tenha a noção dos fatores primordiais que precisam acontecer. A gente discutiu um pouquinho sobre esses fatores primordiais que precisam estar sendo levados em consideração com seriedade para que o gerenciamento dos resíduos sólidos, para que a separação dos resíduos aconteça, para que a coleta seletiva aconteça, para que a gente consiga diminuir a quantidade de resíduo que é encaminhado de forma desnecessária para um aterro sanitário, para que a gente consiga valorar a utilização desse resíduo, né? Vocês têm alguma questão, alguma pergunta? Algo a colocar? Sim ou não? Não, professora, tudo claro, viu? Pois, pronto. Gente, eu queria só falar uma coisa para vocês, que... Peraí, só deixa eu terminar aqui. Pronto, parei o compartilhamento aqui. Eu queria só comunicar para vocês que aquelas atividades que eu tinha falado na aula passada presencial, que elas já estão, né, lá no Moodle, só está faltando a nossa aula síncrona sobre disposição final, que vai acontecer na próxima sexta-feira, tá? Próxima sexta-feira a gente vai ter mais uma aula síncrona. Próxima sexta-feira é dia... Vixe, próxima sexta-feira, se eu não me engano, é feriado, né? É imprensado, no caso. Creio que sim, professora. Acho que é dia 4, né? O feriado e provavelmente o Instituto Imprense, né? Eu vou pedir que vocês me avisem um dia para eu abrir uma aula síncrona, mesmo que nem todos possam participar, como hoje, né? Mas que alguns possam estar lá presentes, porque é tão importante a gente falar sobre a destinação, sobre a estrutura do aterro sanitário. É um mundo muito grande para que não tenha aula sobre isso, sabe? Então, para que a gente consiga, né, ver e tentar discutir um pouco. Eu queria fazer só mais essa aula síncrona, tá bom? Para não ficar num desfalque. E estou devendo para você, estou devendo também o questionário 8, que vai ser importante para vocês também estudarem para a nossa prova, que vai acontecer depois da próxima sexta-feira, na seguinte. Vai ter uma avaliação, né? Vocês viram que a prova que eu passei, né, a primeira, tem total a ver com as questões ali que eu coloquei nos questionários. Eu fico muito, né, ali bem no mesmo tema, no mesmo formato, parecidíssimo, e eu vou fazer da mesma forma, tá bom? Vou colocar o questionário lá da unidade 8, e a gente eu já vou colocar também as notas, estou trabalhando para isso, né? Para fechar as notas e vocês já conseguirem ver lá no acadêmico as notinhas, pelo menos a primeira etapa logo. Essa semana eu quero finalizar isso, porque eu ainda tive que aprender como fazer, que eu estava perdida nessa questão, aí eu aprendi, vi os tutoriais, agora que eu estou colocando lá as coisas no acadêmico. Tá bem? Boa noite. Professora, boa noite. Obrigada. Boa aula, próxima aula, né? Não sei se vocês vão ter, mas enfim. Boa noite, pessoal. Bom final de semana também.